E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera tricolor, mais um vídeo no ar. Precisamos falar sobre o Fluminense. Precisamos falar sério sobre o Fluminense. O Fluminense perdeu pro Volta Redonda de 1-0 no Raul de Oliveira pela última rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense perdeu para o Botafogo dentro do Maracanã, dentro de casa, de um jeito ridículo, depois de perder um pênalti que ninguém conseguiu ainda entender o que aconteceu. O Fluminense empatou com Boa Vista dentro de casa de maneira ridícula, faltando 4 minutos para acabar a partida. Meu nome é Giovana, se você está chegando aqui agora, esse é o canal Guerreira Tricolor. E vocês sabem que eu sou muito pacífica nos meus comentários e eu tento ser o mais ponderada possível. E se você está chegando aqui agora e você não me conhece, eu já vou dizer para você que eu trabalho dessa seguinte forma. Eu gosto de analisar o Fluminense friamente quando eu venho aqui para o meu canal, porque uma coisa é a Giovana torcedora e outra coisa é a Giovana que produz conteúdo para vocês. E para poder produzir conteúdo para vocês, eu preciso ter uma análise mais fria. Mas tem alguns momentos que eu não consigo separar a Giovana torcedora da Giovana produtora de conteúdo. E esse é um desses momentos. Tá preocupante a situação. Tá bem preocupante a situação. O que aconteceu no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda foi extremamente preocupante. E eu vou te dizer o porquê. Antes de tudo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, fazer com que esse canal chegue aos tão sonhados 6 mil inscritos e a gente possa cada vez mais evoluir com o meu trabalho. Aliás, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like e deixa também aqui o seu comentário, porque a gente precisa debater a respeito do Fluminense. O que me deixa preocupada é que o Fluminense ele tá agindo de uma maneira muito estranha. A gente precisa saber separar as coisas. E é por isso que eu sempre falo pra vocês que eu gosto de ser ponderada. Mas até que ponto a gente tem que ser ponderado? É claro, a gente tá no início da temporada e eu sempre falo pra vocês, eu falei isso no pré-jogo, não se desesperem, a gente tá ainda engrenando, é natural que um time demore a sincronizar, a tudo funcionar perfeitinho, a ficar redondo, porque a gente está no início da temporada. Só que quando coisas começam a acontecer em sequência e de jeito estranho, a gente começa a desconfiar. O que aconteceu contra o Botafogo influenciou completamente o que aconteceu no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda. O primeiro tempo do Fluminense não foi tão ruim assim. Tá? O primeiro tempo do Fluminense foi até bom. O Fluminense estava certinho, tinha muitos erros na parte defensiva e isso influenciou a expulsão do André. O Fluminense encerrou o primeiro tempo com 3 jogadores da defesa com cartão amarelo. Obviamente que no recorrer do jogo, mais pro final do jogo, o André foi expulso. E por sorte a gente tem um jogo que não vai ser tão importante assim ter o André, que é contra o Audax. E a gente tende a achar que o Fluminense vai ser superior. Por que a gente tende a achar? Porque o que o Fluminense apresentou na segunda etapa da partida foi vergonhoso. Foi irreconhecível. Foi feio. Foi estranho. Foi descabido. O Fluminense não tinha ordem. O Fluminense não tinha sincronia. O Fluminense não tinha entrosamento. O Volta Redonda deu uma aula de futebol em cima do Fluminense no segundo tempo. Claramente o Fluminense abalado. Claramente o Fluminense sentindo a pressão. E quando a gente vê um time disputando um carioca, sentir a pressão desse jeito, decorrente uma atitude que ocorreu no jogo anterior, e que partiu dos jogadores, a gente precisa falar sobre isso. Tá estranho. Tá muito estranho. Até que ponto a nossa cobrança de torcedor tem que saber o limite? Porque sim, tudo bem o Fluminense tropeçar nesse início de campeonato, até as coisas se encaixarem, mas o Fluminense apresentar
3 resultados seguidos, feios, estranhos, principalmente os 2 últimos da maneira que foi, a paciência acaba. E a minha paciência acabou. A minha paciência acabou. Porque o Fluminense tem pela frente uma temporada inteira, o Fluminense tem pela frente uma Libertadores para conquistar. E eu digo mais, do jeito que esse time tá entrando em campo, se a gente for jogar contra o Vasco, que é o que vai acontecer na próxima semana, a gente vai tomar um baile do Vasco. Da mesma maneira que o Botafogo ganhou da gente, a gente pode tomar um baile do Vasco. Se esse time pega o Flamengo, a gente toma um baile do Flamengo. Porque é um time que não tá conseguindo crescer, não tá conseguindo impor seu jogo perante times muito inferiores, que é o caso do Volta Redonda, que com todo respeito aqui, porque ontem o Voltaço se mostrou gigante em campo perante o Fluminense, e o Fluminense desse tamanho. É esse o Fluminense que foi planejado? É esse o Fluminense para enfrentar uma certa crise na 6ª rodada do Campeonato Carioca? 1 mês de temporada? Esse é o Fluminense que ficou 50 dias parado e que garantiu que as férias que a mais que os jogadores tiveram, diferente dos outros times, não ia interferir. Esse é o Fluminense que a gente dá o voto de confiança? Não tem que pedir cabeça de treinador. Não tem que pedir cabeça de jogador. Tem que entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo é vergonhoso. A nossa sorte é que é um carioca. A nossa sorte é que não é um campeonato pra valer. Mas se a gente não abrir o olho, a gente pode ficar desclassificado do carioca. E isso, para começar o ano, um time que investiu em contratação, um time que tem o elenco que tem, é vergonhoso. Germancano parece que esqueceu como joga futebol. Os grandes destaques do time contra o Volta Redonda sumiram. Cadê a responsabilidade que eles têm que carregar? Cadê o futebol que eles têm que apresentar? É obrigação do Fluminense, com o time titular, fazer frente a um time como o Volta Redonda. É obrigação do Fluminense, com o time titular, fazer frente com o Botafogo. Todo o meu respeito ao Botafogo, todo o meu respeito à Volta Redonda, o Fluminense é melhor. E o Fluminense precisa ser melhor. E isso não está acontecendo. Daqui em diante a gente espera melhora, a gente exige melhora, porque como torcedores a gente precisa fazer a nossa parte. Domingo a gente pega o Audax, eu não preciso nem dizer a superioridade que a gente tem perante esse time, em todas as questões. E eu não sou a favor de ficar dando mais folguinha para jogador que teve 50 dias de férias e aí agora o time reserva tem que entrar em campo. Porque quando um time tem a atitude que teve de bater aquele pênalti de maneira ridícula, tem que aguentar o esporro do jogador, tem que aguentar o esporro da comissão técnica e tem que aguentar o esporro da torcida. Se está tendo caos entre elenco, isso tem que ser resolvido. E claramente isso não está sendo resolvido. Porque se o Fluminense for desclassificado de um campeonato carioca, se o Fluminense escorregar dessa maneira, eu diria que é uma crise feia emocional para superar para o restante da temporada. Cenário alarmante, cenário preocupante, cenário feio. Não era esse o Fluminense que eu esperava na 6ª rodada do Carioca, não era essa a resenha que eu esperava fazer contra o Volta Redonda. Me conta aqui nos comentários o que você acha, o que você está sentindo nesse momento. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixar seu comentário. Espero que as coisas entrem em ordem e essa é a lógica que eu acho que é o que vai acontecer, porque o Fluminense é muito maior e pode chegar muito mais longe do que está acontecendo agora. Mas me conta aqui nos comentários. Obrigada por ter assistido. Um beijo, saudações de colores e até a próxima.